As rodovias federais de Santa Catarina são fundamentais para o escoamento da produção e para a movimentação da economia do estado. Mas o transporte de cargas acima do limite permitido tem provocado impactos cada vez mais visíveis nas estradas. O excesso de peso acelera o desgaste do pavimento, aumenta os riscos de acidentes e desafia a capacidade de fiscalização dos órgãos responsáveis. A gente vai ver agora como esse problema afeta a segurança viária, os custos de manutenção das rodovias e mobiliza a atuação do MPF, da Polícia Rodoviária Federal e de especialistas em infraestrutura. Confira. Balanças rodoviárias, fiscalizações e operações nas estradas. Em Santa Catarina, o controle do excesso de peso em caminhões virou um dos principais desafios para órgãos de fiscalização. Segundo especialistas, o sobrepeso acelera o desgaste do asfalto, aumenta o risco de acidentes e reduz a vida útil das rodovias. O excesso de peso, ele acaba reduzindo a vida útil do pavimento de forma significativa e de forma exponencial. Então, na medida que os caminhões trafegarem com excesso de peso, a vida útil, que normalmente é de 10 anos na rodovia, passa a ser de 6, de 5, e aí o Estado precisa fazer investimentos além do previsto para recuperar aquela rodovia, para que a gente possa ter condições de trafegabilidade. Então, isso impacta sobremaneira na condição da via, e a própria condição da via, a deterioração da via, gera impactos ambientais e outros impactos decorrentes disso. O asfalto das rodovias é projetado para suportar um limite de carga. Quando esse limite é ultrapassado, o pavimento sofre um desgaste mais rápido. Surgem trincas, ondulações e buracos. E o impacto não é apenas na infraestrutura, mas também na segurança dos motoristas. De maneira geral, o excesso de peso ele compromete a própria estrutura do veículo, que esse excesso de peso é sistematicamente transportado, mas também danifica e compromete a própria rodovia, né? Causa danos na estrutura de cabeceiras de ponte, viadutos, potencializa um caso de buracos, né? E também primordialmente, ela compromete a dirigibilidade. É mais difícil, sobretudo em alguns momentos de frenagem, o motorista, o condutor, manter o controle do veículo quando ele está com excesso de peso. Então, se o fabricante estipula, se a rodovia também tem uma carga máxima estabelecida, é fundamental que esses parâmetros sejam observados. Santa Catarina tem uma das economias mais fortes do país e grande parte dessa produção passa pelas rodovias. Mas o excesso de peso em caminhões tem aumentado o risco de acidentes, danificado a estrutura do asfalto e colocado em xeque as fiscalizações nas estradas. O trabalho da Polícia Rodoviária é muito dinâmico, né? Então, a gente muitas vezes faz uma programação de fiscalização e você não consegue, né? Muitas vezes a pessoa transita grandes trechos na rodovia e diz, não vi uma viatura da PRF, só que ele não sabe que a viatura está lá no hospital pegando dados da vítima, está lá numa delegacia conduzindo um preso, né? Então, infelizmente, o nosso efetivo é muito abaixo do que a gente precisaria para ter uma presença maior. Para quem passa dias nas estradas, as condições do asfalto também impactam diretamente a rotina e a segurança nas viagens. Em alguns trechos, caminhoneiros relatam trepidações, desgaste da pista e dificuldades em horários de maior movimento. Que nem aqui na 101, eu passo mesmo por 3 balanças, né? Agora, quando a gente vem lá por cima, aquela 116, mesmo que é um trecho ali da divisa Santa Catarina até Lages, roda muito caminhão de madeira ali. Não tem fiscalização nenhuma. O excesso de peso ali é brutal. Uma das vistorias mais detalhadas foi realizada nas vias marginais da BR-101, no perímetro urbano de Joinville. O trabalho envolveu o MPF, a PRF, a concessionária, órgãos públicos e peritos técnicos. Nos 2 meses anteriores à vistoria, foram registrados 88 acidentes no trecho. Assim que recebemos essa demanda, verificamos os registros de acidentes da PRF e nos 2 meses anteriores ao trabalho de campo, verificamos que
ocorreram 88 acidentes, inclusive de natureza grave e fatal. Ou seja, com esse dado, verificou-se que acontecia mais de um acidente por dia, indicando a potencialidade de risco desses segmentos. Durante o trabalho de campo, a equipe identificou 19 quilômetros de vias marginais com problemas considerados graves. Segundo a perícia, os trechos apresentavam trincas, desgaste avançado do asfalto e falhas que aumentam o risco de acidentes. Identificamos lá que tinham várias patologias de formas severas, desde trincas longitudinais, transversais, inclusive trincas em estado avançado, que se chama tecnicamente de couro de jacaré, porque as trincas se entrelaçam, começa a desagregar materiais e inclusive formando facilmente panelas, buracos na rodovia, indicando que o pavimento já está fadigado. Para o Ministério Público Federal, os problemas identificados mostram que o desgaste das rodovias não está relacionado apenas à conduta dos motoristas, mas também à falta de manutenção e fiscalização adequadas. Entre o transporte de cargas, o desgaste das estradas e a necessidade de mais fiscalização, o desafio é garantir segurança sem comprometer a mobilidade e economia do Estado.